Boa noite, galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Estou um pouquinho mais cedo hoje aqui, 1 hora mais cedo. Eita, caindo as coisas aqui do meu quarto. E aí, galera, tudo bem? Olha, que legal, o pessoal tá aqui, 18 horas, pessoal, mais cedo, aula hoje. Que legal ter vocês aqui, achei que não ia dar ninguém, mas dando sequência nas nossas lives de quarta-feira para as nossas aulinhas. A gente estava vendo na semana passada. Ô pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Muito legal estar aqui com vocês. A semana passada a gente estava falando sobre TRS 398 e eu mostrei aqui diversos aspectos que são importantes nas considerações gerais, né, do TRS. E a próxima aula então seria o capítulo 6, que eu acho que é o capítulo mais importante, depois da apresentação do protocolo em si, dos fatores que a gente viu, né? A gente viu como é que calcula cada um dos fatores, o KS, o CAPOL, o que são cada um desses fatores, como eles influenciam as medidas, por que eles existem e como calcular eles, quais os cuidados ao utilizar um detector no protocolo. Oi meninas, boa tarde. Olá Lucy, boa tarde. Então, como o primeiro capítulo mais importante, eu acho que a maioria dos nossos colegas hoje trabalham com aceleradores lineares. A gente vê que as máquinas com elementos radioativos têm tido uma redução do seu número absoluto, né? A não ser as máquinas mais novas, como por exemplo o Gamma Knife, que utiliza cobalto, por exemplo, mas aí a gente já está falando de uma máquina muito mais específica. Mas, como todo mundo então usa, na sua grande maioria, aceleradores lineares, né? Que podem produzir feixes de fótons ou que podem produzir feixes de elétrons, a gente tem então que calcular a dose para fótons de alta energia é muito importante. Então a gente vai começar a aulinha hoje prática do TRS 398, capítulo 6, determinação de dose absorvida na água para fótons de alta energia. Parâmetros importantes que eu gostaria de destacar aqui nessa aula, que é bem curtinha, então se puder acompanhar aí, eu garanto que meia hora a gente fecha isso aqui e tem um finalzinho bem legal lá. Se alguém quiser fazer pergunta, por favor, pode ficar à vontade aqui, tá? Se quiser entrar na conversa para fazer uma pergunta também ao vivo, fica à vontade. Se quiser entrar para falar alguma coisa, por favor, seja bem-vindo. Então vamos lá, sem mais delongas, vou virar aqui. Bom, então, código de prática para fótons de alta energia, tá? Falando de fótons de alta energia, o capítulo 6, então aí ele trabalha fótons que vão de 1 a 50 MeVs, tá bom? O código de prática, ele é do protocolo, então ele é baseado no fator NDW, e o NDW, o fator de calibração do nosso detector, ele, na sua grande maioria, é baseado em laboratórios que fazem calibração em fontes de cobalto. Então, sempre lembrar que a gente tem o fator energia que está embutido nas condições do nosso fator de calibração do nosso detector para a dose absorvida na água, tá bom? E aí tem uma coisa interessante, né? Se tratando de medidas em feixes clínicos que são diferentes de cobalto, o que é isso, Paulo? Peguei meu detectorzinho lá, tá aqui meu detector, calibrado no cobalto, né? Então ele tem um NDW que é 0, e eu vou usar esse detector, Paulo, para fazer uma medida no meu Unique, né? No meu Alcyon, no meu 600CD, no meu 6EX lá, para fazer uma medidinha de dose absorvida para o feixe de 6 MV, né? Então, quando a gente faz medidas em feixes clínicos que são diferentes do cobalto, a gente vai ter um fator de transferência do fator de calibração da energia do laboratório para a energia que a gente está fazendo medida. Beleza? Por quê, Paulo? Porque
o fator de calibração baseado no NDW, ele depende da energia do feixe utilizado. E para feixes polienergéticos, ou seja, um acelerador produz um feixe polienergético, né? Os feixes polienergéticos são representados, sua energia, por um índice que é conhecido como o TPR 2010. Legal? Então, a primeira coisa quando a gente vai fazer medida de dose absorvida num acelerador linear de fótons é, se eu tenho um detector calibrado numa dada energia, que normalmente vai ser cobalto para os laboratórios do Brasil, eu vou ter que, para o meu detector em si, determinar o fator de correção energético do meu feixe, e esse fator eu vou precisar calcular através do TPR 2010. Beleza? Então esse é o primeiro passo. Então como é que eu posso descobrir o TPR 2010 do meu feixe, Paulo? Bom, medindo. Você pode medir de dois jeitos. Você pode medir através do TPR direto, ou você pode medir através da metodologia da PDD indireta. Tá? O que é o TPR 2010? É a relação das leituras de dose, de carga coletada, pode ser também, tá? Para feixes da ordem de grandeza que a gente utiliza, a diferença não é significativa, mas na verdade a relação é entre dose nos dois pontos, mas a gente usa a relação entre cargas. A relação entre cargas de uma exposição com um fantoma com SSD a 90 a 10 de profundidade, ou seja, condição isocêntrica a 10 de profundidade, e a segunda condição isocêntrica a 20 de profundidade. A relação dessas duas leituras me dá o TPR 2010. Problemática disso daqui. Para medir isso daqui num fântão de água, seguindo as recomendações do TRS 398, você vai ter que mexer no seu detector e você vai ter que mexer no seu fantoma. Então, tecnicamente, essa opção de se calcular o TPR 2010 pela metodologia direta, ela é mais fácil matematicamente, mas tecnicamente mais trabalhosa, porque o fantoma tem que ser movido em relação à fonte e o detector fixo em relação à fonte. Se for pela metodologia do PDD indireto, isso aqui tudo está escrito aqui nesse rodapé aqui, ó, tá? Como se determinar o TPR 2010, lá na página 62, tá? A gente já vai fazer o quê? A gente já vai manter o fantoma estático, porque é com SSD fixo, e a gente só vai mexer no detector, tá? Então, estatisticamente, ele é mais robusto, é um setup mais robusto, porque eu vou fazer a relação entre a exposição com SSD de 100 a 10 de profundidade, ou seja, técnica foco-pele aqui agora, e a segunda relação para a medida a 20 de profundidade. Isso daqui vai me dar o PDD 2010, tá? Essa relação não vai me dar o TPR, essa relação vai me fornecer o PDD 2010, beleza? E aí esse PDD 2010 eu vou jogar na equação e calcular o TPR 2010, tá bom? Então, calculando pela metodologia direta, eu mexo mais o sistema e acho isso aqui direto, ou pelo setup mais simples, mexendo só o detector, eu acho esse valor, e aí com esse valor eu insiro nessa equação e determino o TPR 2010, beleza? Beleza. Então, até aqui tá fácil. Com isso a gente já consegue, então, saber o TPR 2010 e medindo esses valores e calculando o TPR 2010, eu consigo calcular o meu KQQ0. E calculando o KQQ0, eu consigo determinar dose absorvida na água. Olha lá que fácil, ó. Aqui o TRS mostra as condições de medida, tá? Então é um campo 10 por 10, né? Eu mostrei aqui ele mostra um setup do campo 10 por 10.
sendo um primeiro setup a 10 de profundidade e o segundo setup a 20 de profundidade, mantendo sempre a distância fonte detector constante de 100 centímetros, tá? Beleza. Então, nesse sentido, calculando isso daqui, a gente já pode ir para as medidas em si, né? Então, determinando isso, a gente já pode falar, vamos lá fazer medida. Então, o que é vamos lá fazer medida, né? As condições de medida, que estão aqui na tabelinha 6.2 do capítulo 6, lá para fótons, né? Eles recomendam campo 10 por 10. Lembrando que o nosso fóton tem que ter no mínimo mais 5 centímetros para cada lado, né? As recomendações que eu dei lá na aulinha anterior. É bom, interessante já acompanhar e deixar sempre fresquinho isso daí. Então você vai ter que ter um fóton de no mínimo 20 por 20, né? Por 30 de profundidade, no mínimo. Um SSD de 100. Profundidade de referência de medida, tá? 5 centímetros ou 10 centímetros, tá? Agora, se o TPR, se a qualidade do feixe for igual ou superior a 0,7, a relação das leituras a 10 e a 20, da dose a 10 e a 20, for maior do que 0,7 ou igual, aí é mais interessante usar 10 centímetros. Por quê? Porque quando o TPR é maior do que 0,7, significa que a gente já está entrando numa condição de medida onde a 5 centímetros de profundidade, você possivelmente, devido à energia do feixe, tem uma contaminação de elétrons de mais alta energia. E aí esse ponto se torna um ponto comprometido na teoria para se fazer uma medida pura de fótons, para fazer uma determinação de dose absorvida na água para aquela região. Mas, de forma mais abrangente, o pessoal na Europa já recomenda que sempre se utilize 10 centímetros. E eu também acho mais simples recomendar um único valor, né? Então, assim, eu recomendo também 10 centímetros, tá bom? Beleza. Câmara de ionização cilíndrica, tá bom? E centro geométrico do detector, tá? Agora, Paulo, não vou usar a câmara cilíndrica, eu vou fazer uma medida de dose absorvida com placas paralelas, tá? E aí, se for placas paralelas, já entra aquela recomendação que eu já tinha dado para vocês na outra aula, que é a primeira superfície do detector. Legal? Não podemos esquecer aqui, que isso é muito importante, tá bom? Que condições de referência de medidas do feixe é diferente do que a gente reporta a calibração do meu equipamento, tá? Porque não significa que eu estou medindo a 10 de profundidade num campo 10 por 10 com SSD de 100, não significa que a máquina está calibrada com reporte para essa condição. Ela pode estar, Paulo? Ela pode estar. Mas normalmente não deixamos a calibração, não reportamos a calibração de um feixe na profundidade de referência. Normalmente reportamos a calibração do equipamento, do feixe, na profundidade de dose máxima. E aí, aqui é o artifício matemático de se utilizar PDP, TMR ou TPR para jogar essas medidas das condições de referência para a condição de dose máxima, que é o que a gente normalmente diz. Minha máquina está com 1.0 centigraus por unidade monitora na profundidade de dose máxima para as condições de referência. Legal? Então, beleza. Então, sabendo agora, a gente já sabe como medir. Como é que eu meço? Como é que eu tenho que posicionar as paradas lá? A gente já sabe. A gente já sabe como determinar a qualidade do meu feixe clínico. A gente já sabe
como calcular o Kq, que é zero? Então, aí fica fácil, né? Aí fica fácil. A dose, vamos botar bem grande aqui, depois eu boto o outro ali. A dose na água para o feixe clínico Q vai ser a leitura nesse feixe, né? Então, a dose na água para o meu feixe de 6 mV vai ser a leitura de 6 mV vezes o fator de calibração do meu feixe para o cobalto, por exemplo, vezes o fator de transferência energética do cobalto para a energia que eu estou medindo, Kq, que é zero. Então, olha só. A dose vai ser a leitura corrigida do meu feixe de 6 mV vezes o fator de calibração vezes o fator de correção da energia do cobalto para a energia aqui que eu estou usando. Simples. E aí, como é que eu calculo o fator de correção da energia, o Kq, que é zero? Bom, eu sei o detector que eu estou usando? Eu sei, Paulo. Eu estou usando uma câmara, essa aqui é minha câmara, Paulo de Tarso Waters, PTW. Paulo de Tarso Waters, Farmer. Deixei até grifado aqui, ó. Eu estou usando a Paulo de Tarso Waters aqui, ó, Paulo, que é a 30010. Essa câmera aqui do Paulo é boa. Então eu sei o meu detector, eu calculei o meu TPR. Ah, meu TPR deu 0,68. Então eu vou lá na minha linha do meu detector e eu sei o Kq, que é zero para esse PTW, Paulo de Tarso Waters Detector, para energia de qualidade 0,68. Legal? Então meu Kq, que é zero vai ser esse cara aqui. Olha aí, simples, hein, velho? Selecionou o detector, busca o TPR do feixe, encontra o valor. Legal? Bom, cuidados com isso aqui, tá? Kq, que é zero, pessoal, tem que ser evitado. Kq, que é zero, que alguém fala, Paulo, dá aqui sua câmera que eu vou medir lá o Kq, que é zero para você. Essa câmera aqui para várias energias, para você ter o da sua câmera. Porque a melhor opção, isso aqui é interessante. Deixa eu voltar aqui. A melhor opção é você pegar isso daqui, detector, ir lá, pedir para o laboratório de calibração, pica, medir para você o seu Kq, que é zero para esse detector, para várias qualidades de energia. Essa condição é a melhor que existe, tá? Problema, não existe como fazer isso hoje no mercado, né? Não tem como você pedir para o laboratório fazer isso, os laboratórios não fazem. No Brasil não existem laboratórios de calibração de energia de feixe pulsado, só de cobalto mesmo, mas no exterior também não fazem. Então o que você tem que fazer? Eles pegaram um pool de vários detectores desse, fizeram um conglomerado de medidas estatísticas, das mesmas medidas com os vários detectores, construíram um banco de dados estatístico e acharam um fator que representava bem isso para várias energias. Esses detectores, tá? E a gente usa esses valores aproximados, né? E outros que são calculados, tá? Porque dá para calcular o Kq, que é zero. Lembra? O Kq, que é zero, ele depende da energia e ele depende dos materiais que o detector é construído, que eu ensinei lá na outra aula. Então, se a gente pensar a primeira condição, que é medir, é a mais ideal. Mas se alguém virar para ti e falar, Paulo, eu vou medir para ti, sai fora. Porque essa medida, ela gera muito erro. A incerteza é muito alta. Tem que ser um laboratório muito pica para fazer, tá? Então, esse negócio de, o coleguinha vai medir para mim, sai fora. Então, evitar a todo custo utilizar valores de Kq, que é zero medidos por laboratórios não padronizados, tá bom? Ou com baixo número de detectores, tá? A melhor opção seria realizar a medida da referida câmara, como eu disse. A segunda melhor opção é calcular, beleza? Bom, seguindo aqui a linha do código de prática do capítulo 6, ele fala sobre medidas de PDP no CACS, tá? Ele faz essa citação porque é muito interessante um ponto.
Quando a gente vai fazer medida de dose absoluta, a gente coloca o detector no centro geométrico da câmara. Mas quando a gente faz uma medida de PDP, a gente tem que lembrar que tem uma condiçãozinha física importante, onde o centro geométrico da câmara de ionização não é o ponto efetivo das medidas que você está coletando. Então, se o detector está com esse ponto a 10 centímetros de profundidade e seu detector tem 1 centímetro, significa que a leitura que você está colhendo não está a 10. Ela está a 10 menos 0,6 vezes o raio do seu detector. Então, por exemplo, no nosso caso, se o detector tivesse 1 centímetro, tivesse 1 centímetro aqui. Vixe. Espera aí, pessoal. Deixa eu fazer direito aqui. Se isso aqui tiver 1 centímetro, o raio vai ter meio, 0,6 vezes meio vai dar 0,3, o ponto em questão vai estar a 9,7 centímetros, e não a 10, certo? Então, para medidas de PDP, você sempre tem que corrigir o ponto efetivo da câmara para ter a sua medida real daquilo que você lê lá no seu sistema de dosimetria, tá? Essa é só uma explicaçãozinha que ele coloca aqui sobre medidas de PDP, já que o capítulo é sobre código de prática para fótons de alta energia, tá bom? E para output, a gente usa o centro geométrico da câmara, porque é uma medida relativa, e ela pode ser feita tanto na profundidade de dose máximo, quanto na profundidade de referência de medidas, por exemplo, a 10 centímetros. Também acho essa condição mais satisfatória, tá? E aí depois corrijo o rendimento da máquina, o fator output, a tabela do fator output para a profundidade de dose máxima, e a informação das tabelas de SCP também para a dose máxima, com o uso matemático das PDPs, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem uma condição de medida mais interessante, onde eu tenho menos contaminação de elétrons e que vai se comportar de maneira muito diferente para diferentes tamanhos de campo na profundidade de dose máxima, né? Lembrar que tem que ter atenção ao tamanho do detector, tá? E a fluência de fótons de fótons e elétrons que está atravessando esse detector, né? Você tem que ter uma condição de equilíbrio de transporte eletrônico para fazer medida. Então, quando a gente está falando de campos pequenos, que não é o foco aqui agora, a gente vai para o TRS 483 e aí a gente vai abordar o 483 num segundo momento. Então, esse conjunto de medidas, de fatores que a gente vai fazer aqui, né? Ou seja, a gente vai lá, a gente vai posicionar o nosso detector, nosso Phantom a 6 centímetros, né? Colocar o nosso detector a 10 centímetros de profundidade, abrir um campo 10 por 10 na água, centro geométrico e tudo pronto para fazer o quê? Para ter a condição de referência para a gente fazer leitura de dose aqui, certo? Antes da gente falar a prática disso daqui, como é que a gente mede isso, né? Como é que esse capítulo funciona? Eu fiz uns flashcards aqui, para depois eu vou compartilhar aqui em fotos aqui no Instagram, que vai ficar legal. Que é o checklist para não fazer cagada, né? Então, primeiro assunto, cheque a câmara sempre de ionização, centro do campo. Segundo ponto importante, cheque o zero do detector e veja se o círculo está perfeito e não se ele está achatado ou se ele está duplicado. Legal? Cheque o SSD na superfície da água, sempre a 100, muito importante. Paulo, não confio na minha escala. Tenta encontrar verificar se a sua escala está correta antes de colocar o Phantom, né?
Use as metodologias adequadas para verificar o seu ODI antes de usá-lo. Outro ponto, checar o nivelamento da câmara de ionização em relação à superfície da água, né? O detector não pode estar assim, né? Não pode estar assim, que a gente não vai ter uma condição de medida legal. Então ele tem que estar paralelo à superfície da água para depois a gente colocar ele certinho lá. Legal? Outra coisa importante também, checar o tamanho de campo. Às vezes a gente abre lá um 40-40 e aí depois esquece. E aí já aconteceu, já há muito tempo atrás já aconteceu, de eu fazer uma dosimetria e não prestar atenção, e aí fazer uma dosimetria com campo 30x30, calibrar a máquina num campo 30x30 e depois ver que eu fiz cagada e descalibrar tudo e ter que fazer tudo de novo. É bem interessante, ó. Checar a profundidade do detector, se tá certinho, né? Quem tem sistema eletrônico, checar o sistema eletrônico. Quem não tem sistema eletrônico igual eu, rodar a manivelinha lá até chegar no 10. Colocar tensão no detector. Fazer teste de corrente de fuga, né? Se existente, utilizar a medida de background, se seu sistema tiver isso. Muito importante. Checar a temperatura da água, a pressão atmosférica do seu detector. A gente tem que lembrar lá que eu falei na outra aula sobre os fatores que influenciam nossa medida direta de carga, né? Um fator muito importante é o KTP. Então, termômetro, barômetro calibrado. Então, esse aqui é os nossos flashcards. E como é que acontece a parada em si? Paulo, posicionei, tá tudo certo. Prática. Prática é simples, galera. Primeiro ponto, coletar as cargas para as tensões que a gente vai usar o nosso detector. Aqui no caso eu coloquei a leitura de referência sendo 300 volts negativo, tá? O NDW desse detector é a menos 300 volts. A leitura a 1/3 desse potencial ou metade desse potencial, aqui a gente usou menos 100 volts. E a leitura com uma polaridade inversa para a gente ver o fator de polarização do detector, né? Coletar as cargas, depois de coletar as cargas para as tensões nas profundidades de referência, segundo a tabela 6.3 que a gente mostrou, coletar as cargas para determinar o TPR 2010, legal? E depois coletar temperatura e pressão. Importante aqui, tá? Deixar a água que você vai usar para fazer dosimetria em equilíbrio térmico na sala de medida. Normalmente deixa a água lá um dia antes já na sala para ela ficar na temperatura do ambiente e você não ter variação da temperatura da água enquanto você está coletando medidas, né? Porque aí você vai ter que usar um valor médio dos valores de temperatura no início, no meio e no final das medidas. E aí você já vai ter uma incerteza no seu KTP, por exemplo. É pequena, Paulo? É pequena. Mas se você pode evitar, melhor, né? Bom, coletou essas informações, vamos fazer os cálculos, né? Calcular as leituras médias para cada uma das tensões que a gente mediu, calcular o TPR 2010 com as leituras que a gente coletou das cargas, né? Se você fez com SSD variando lá, o método direto, você vai fazer a leitura de A20 dividido pela leitura A10. Eu coloquei em vermelho aqui porque é a condição do método direto, tá? Agora, se você fizer as medidas com SSD fixo, aí você vai pegar e usar a equaçãozinha aqui, né? Que basicamente calcula o TPR em função do PDD 2010 e o PDD 2010 vai ser a leitura A20 e A10 nessa condição de SSD fixo, tá bom? Depois a gente vai calcular o KTP, legal, a influência da temperatura e da pressão. Aqui lembrar que o T0 e o P0 normalmente são esses valores aqui, que são as temperaturas nas condições de referência de calibração do nosso detector nos laboratórios. Depois a gente vai fazer o cálculo do CAPOL, né? Importante lembrar que a leitura que fica aqui na parte inferior é a leitura
que é da tensão tomada como referência para calibrar o detector. Então, no nosso caso é menos 300 volts, por isso que ficou L negativo aqui. Lembrar que aqui é o módulo da soma, né? Porque uma das leituras é positiva e a outra vai ser negativa. Só para lembrar que é só o valor absoluto mesmo. Depois a gente vai calcular o KS, né? Lembrar que o KS ele tem os índices A0, A1 e A2, e esses índices têm valores que dependem da relação entre as tensões que a gente está usando. Então, como a gente usou 100 e 300, a gente vai ter que usar o cálculo do KS com esses valores aqui, tá? E aqui a relação das leituras, né? Menos 300 volts e menos 100 volts. E se fosse a menos 300 e menos 150 com esses valores aqui, por exemplo. Depois a gente vai verificar o valor do KELEC, né? Às vezes o eletrômetro que você está usando não é o do conjunto dosimétrico que você mandou calibrar o seu detector. E aí, quando isso acontecer, você vai ter que usar o fator do seu eletrômetro. Caso você foi calibrado um conjunto como todo e você está usando esse conjunto, esse fator vai ser 1. Depois disso, calcular o KQQ0, né, seu feixe clínico, a partir do TPR 2010 que você calculou lá em cima, né? Lembrar que o KQQ0 ele depende do TPR e depende do detector que você está usando. E depois disso, calcular a dose absorvida na condição de referência, que é 10 por 10 com SSD de 100 a 10 centímetros de profundidade por unidade monitor entregue, e com o artifício de PDP, TMR, TPR, você calcular a dose absorvida na água na profundidade de dose máxima por unidade monitor. E aí esse vai ser o rendimento do seu equipamento por unidade monitora que você está entregando. E aí com isso você sabe quanto de dose realmente o seu equipamento está entregando nos seus pacientinhos. Beleza? Beleza, 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 pessoal? Então, galera, a ideia desse código de prática do capítulo 6 é bem direta mesmo, né? É como usar, né, o código de prática para feixe de fótons. Para feixe de fótons é sempre assim. Paulo, do 6 para o 10, o que vai mudar? Vai mudar o TPR 2010, né? Estou lá fazendo medida com 6. Mudo para 10 MV. A única coisa que vai mudar é o TPR 2010 do feixe, né? Mudou o TPR 2010, mudou o KQQ 0. KTP muda? É o mesmo, está no mesmo ambiente. Capol muda? Capol muda. Porque o Capol depende da energia do feixe utilizado. Mas aí você vai calcular o Capol lá com as cargas que você coletou nas tensões que você previamente escolheu como referência. Beleza? Então era isso, pessoal. Como praticar isso? Praticando, fazendo todo dia lá. Vai lá todo dia, mano. Começou agora, vai todo dia à noite e mede todo dia a dose, um mês, assim, ó. Eu já medi. No meu primeiro equipamento que eu trabalhei, eu medi o primeiro mês todinho o equipamento. Muito legal, né? Pra gente também saber a incerteza que a gente tem, né? Como pessoa, né? E claro, a gente vai aprimorando. Como ver melhor a câmara no nível da água, né? Como usar os detectores de maneira adequada, como posicionar o seu detector certinho, não deixar ele torto, etc. Como usar os fatores de calibração e de correção do seu detector de maneira eficiente, testar as diferentes condições, testar fazer dosimetria com dose rate a 100, testar fazer dosimetria com dose rate a 2400 no 10xFFF, ver como o seu detector se comporta, né? Isso é interessante, né? Além de estudar o protocolo e praticar o protocolo de maneira correta, você acaba aprimorando seu conhecimento sobre sua máquina, sobre condições de medida, sobre limitações do seu detector, do seu conjunto dosimétrico. Então é isso, pessoal. Se alguém quiser
dúvidas, se tiver dúvidas, fiquem à vontade aí, tá bom? Muito obrigado por vocês que ficaram até aqui, que assistiram essa aulinha. Espero vocês na próxima. Próxima aula é sobre a dosimetria de feixes de elétrons. E aí tem um tema legal, que é calibração cruzada de câmaras de placas paralelas, que é muito legal. Bem difícil para algumas pessoas, mas um tema muito importante, né? Como fazer calibração cruzada de placas paralelas, como fazer calibração cruzada em feixe de fótons para detectores menores que a gente tem no departamento. Por exemplo, tem a pinpoint, Paulo. Vou começar a usar uma pinpoint para fazer radiocirurgia, não tenho o NDW dele. Determinar o NDW, né? Vai me ensinar esses detalhes aí. E é isso. Obrigado, boa noite. Fiquem com Deus. Dúvidas, pode mandar aqui, pode mandar direct, pode mandar tua vontade aí para ajudar todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau.